Olá, hoje é segunda-feira, 5 de novembro, e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, conheço os fotógrafos Itakirch e Bala Blaut, que fazem um trabalho diferenciado, mostrando as belezas do Brasil e de vários países do mundo. E aqui no estúdio a gente fala sobre a relação entre o amadorismo e o profissionalismo na produção de imagens. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Confira também a programação da Semana da Comunicação da Unicinos e tem ainda os detalhes da previsão do tempo para este início de semana em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Ir além do registro de momentos especiais ou comemorativos. Esse é um dos objetivos de Itakirch e Bala Blaut. Os fotógrafos descobriram a paixão de ver o mundo através das lentes. E muito mais do que fotografar, o casal eterniza a história dos locais por onde passa. E o foco do trabalho são cliques de diversidade natural e humana, atualmente voltado para as belezas do Brasil e do Rio Grande do Sul. E as produções são transformadas em livros. Até agora já foram lançadas 4 obras. Acompanhe. Ito e Bala se conheceram em 1981 e descobriram uma paixão em comum, a fotografia. Hoje, a parceria vai além do casamento. O casal viaja para vários lugares para capturar as belezas e os costumes de cada região. E agora nós viemos até o estúdio dos fotógrafos para mostrar esse trabalho diferenciado. Olá, Bala, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom? Tudo. Vem conhecer. Vamos lá? Entrar no local de trabalho do casal é como fazer uma viagem pelo mundo. Nas paredes, fotos de paisagens e culturas variadas que ajudam a contar a história de diferentes locais. Os cliques são resultado de um trabalho que iniciou há 21 anos. Como surgiu o amor pela fotografia? Eu descobri em 1982, né, quando eu reuni um grupo de amigos, de 4 amigos, para a gente sair aos finais de semana para velejar. A gente comprou um barco à vela e aí nós íamos para as lagoas aqui do Rio Grande do Sul e depois também para o mar de Santa Catarina. E ali acho primeiro para registrar esses momentos que a gente passava os finais de semana, eu levei uma câmera fotográfica junto, uma câmera emprestada de um amigo. E ali começou a despertar a minha paixão. O interesse de Bala pela fotografia foi despertado através do pai, que gostava de tirar fotos como hobby. Então a gente já tinha aquela coisa do laboratório, material químico dentro de casa, câmeras, né, espalhadas assim pela casa. Então a fotografia estava presente, né? Meu pai ganhava alguns concursos, então era uma coisa bem... Ele era muito empolgado com isso. Logo, nessa mesma fase, eu conheci o Ita e a turma deles, com aquela história de velejar. Na época, cada um era casado com outras pessoas, né? Os pares eram diferentes, mas a gente tinha uma mesma paixão assim, pela natureza, pela fotografia. Ita e Bala se casaram em 1990 e um ano depois fizeram a primeira viagem internacional, que foi para a África. E desde então, os registros fotográficos pelo mundo não pararam. Entre os destinos percorridos estão a Tailândia, Índia, Filipinas e China. Dessas viagens sempre resultaram audiovisuais, onde a gente mostrava em escolas e centros culturais. Aí chegou um certo momento que essas pessoas começaram a nos cobrar, mas por que vocês não fazem um trabalho aqui no nosso país? Por que vocês vão tão longe para mostrar aí? Eu acho que o Brasil e o Rio Grande do Sul tem coisas interessantes. Aí a gente bolou uma viagem, isso em 98, de 17 meses, né? Que a gente comprou uma Kombi Safari, uma Kombi que tinha todas as condições para a gente morar dentro. E fomos desbravar o nosso país. O resultado dessa viagem e de outra realizada alguns anos depois foi o livro Bem Brasil, lançado em 2008.
A primeira obra, Visões do Rio Grande, surgiu em 2004 e o projeto mais recente foi o livro Costa do Brasil, lançado em agosto desse ano. Neste trabalho, o casal fotografou desde a ilha do Marajó até o Chuí durante 9 meses. E a preparação para um longo período fora de casa exige planejamento. A dupla define o roteiro e pesquisa a história de cada lugar. Vamos com um roteiro pré-definido, com prazo, com valores. A gente quer gastar tanto, a gente já tem mais ou menos uma prática, né? Tanto por dia que vai dar tanto por mês. Por exemplo, Costa do Brasil foi um projeto de 8 meses. Então a gente estipulou um valor diário, que virou um valor mensal, multiplicado por 8 meses. A gente mais ou menos conseguiu ficar dentro daquele valor, né? Os fotógrafos têm mais um projeto em andamento, esse sobre a Serra Gaúcha, que deve ficar pronto em 2013. E para o futuro, as ideias continuam. Então a gente está começando um projeto sobre as águas, né? Águas do Brasil, em função de que o Brasil é o maior, onde a gente tem a maior reserva natural de água do mundo, mas com a contradição que tem gente que até hoje não tem água dentro de casa, né? E toda essa criatividade inspira futuros fotógrafos. Douglas trabalha no estúdio do casal há 5 anos. A função é tratar fotos, mas as expectativas são outras. É uma inspiração, sempre gostei de fotografia, mas antes daqui nunca tinha trabalhado com isso. Até aprendi a mexer nos programas de fotografia aqui no estúdio mesmo. E é uma inspiração. Já comprei minha câmera também para começar a fotografar. E o que a fotografia significa para ti? Bom, hoje ela significa tudo, né? Todos os dias que eu penso em fotografia, eu penso em novos projetos, eu penso em resgatar todas essas coisas que, como a gente anda por aí, eu vejo que as coisas mais antigas, é óbvio que vão se acabar. E eu gosto desse resgate da cultura ainda. É uma paixão, né? A fotografia, ela tem diferente do que da filmagem, né? E hoje eles caminham super perto, cada vez mais, né? A fotografia e a filmagem andam juntos, até as câmeras de fotografia hoje são ótimas filmadoras. Mas nós continuamos apaixonados pelo clique, né? Que é o congelar aquele momento único. Além desses projetos, os fotógrafos trabalham com imagens publicitárias e ainda dão cursos de fotografia. O próximo inicia no dia 19 de novembro e vai durar 3 dias. Mais informações podem ser obtidas pelo site itakirch.com.br e quem quiser conferir mais fotos do livro Costa do Brasil, que você conheceu aí na reportagem, pode acessar Facebook/Costa do Brasil. É isso aí. Conforme uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, realizada em julho deste ano, no Brasil, mais da metade da população está incluída no mundo digital. É isso aí, levando em consideração que a maioria dos celulares e aparelhos portáteis possuem uma câmera digital, a gente percebe que a fotografia está cada vez mais acessível a um número maior de pessoas. E nesse contexto, surgem dúvidas sobre a relação entre a imagem que é produzida de forma profissional e de forma amadora. É verdade. É para conversar com a gente sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio Beatriz Salé, coordenadora da graduação tecnológica em fotografia aqui da Unicinos, e também com a gente Ramiro Furquim, que é fotógrafo. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Obrigada. boa tarde. Professor, hoje em dia todo mundo é um pouco fotógrafo, né? Como é que a senhora define a relação das pessoas com a fotografia? Então, na realidade, em função do avanço tecnológico e da facilitação, né, de aplicativos e dispositivos, da gente ter acesso a poder fotografar com o próprio celular, amadores, né, fotógrafos estão significando com imagens, fotografando o seu cotidiano, né, incluindo a fotografia como uma linguagem que significa algo e que diz algo a alguém. Então, é um momento assim de constante observação sobre o que, né, que está sendo visibilizado através das redes sociais, através de que canais essas pessoas publicam, né, se relacionam, se expressam
eu acho fundamental esse fenômeno. Eu acho importantíssimo, de alta relevância no campo da comunicação, no campo da pesquisa, e perceber assim como que as pessoas estão se relacionando, o que elas estão querendo dizer através da fotografia. É um lugar da contemporaneidade, né? Assim como o texto até há pouco tempo sempre prevaleceu e continua também prevalecendo. E dessa necessidade das pessoas quererem registrar todos os momentos também, daqui a pouquinho eu vou querer falar sobre isso. Professor, antes eu quero saber do Ramiro, como é que surgiu essa tua relação com a fotografia? Eu sei que você é fotógrafo profissional desde 2007, é isso? Isso. Eu sempre gostei de fotografia, desde PA. Meus pais tinham uma câmera, então eu sempre queria fotografar, e ao invés de deixar eles fotografarem, eu queria fotografar, eu queria segurar, eu queria fazer a foto. Gastava ligeirinho os filmes de 24 não, aí depois, poses? A minha primeira foto eu fiz com 5 anos e foi do aniversário de um bisavô. E aí, só depois de uns 12 anos que eu fui ganhar uma câmera da minha Dinda, aí ganhei uma câmera, uma Yashica compacta, normal, assim. E aí gastava rolos e rolos de filme, e era meio barato comprar filme colorido à época. E que tipo de registros você costumava fazer? Eu fazia registro do pessoal, de paisagens. Quando eu ia viajar, fotografava bastante paisagem, gastava um mundaréu de rolo. Não fazia revelação, porque a revelação era muito cara, né? Então, mas eu sempre tive essa coisa com a fotografia, assim, de fotografar, de registrar. E esse insight de trabalhar profissionalmente, ele veio quando? Eu tinha largado os estudos em meados de 2000, 2001, e aí em 2002 eu senti uma necessidade imensa de estudar. E aí eu resolvi correr para fotografia. E aí passei a estudar fotografia e tal, direitinho. E aí que eu comecei a me ligar mais em fotografar e tal, e foi assim que eu... Depois entrei na faculdade de jornalismo, demorei um pouco para entrar na faculdade, mas aí dentro da faculdade eu... Mas você consegue perceber bem essa diferença entre ser um fotógrafo amador, como você era antigamente, para um fotógrafo profissional. Você precisa ter todo um conhecimento, toda uma base. Com certeza. Não é simplesmente assim, né? Com certeza.